Tudo bem com vocês, gente? Eu gostaria que vocês compartilhassem essa entrevista que é de extrema importância. Gostaria que vocês participassem do nosso programa. Siga a gente nas nossas redes sociais, mande o WhatsApp, faça sua pergunta agora, compartilhe essa entrevista para quem tem crianças, principalmente 994574774 é o nosso WhatsApp. Se você tem uma indicação, se você tem uma sugestão, se você está acontecendo alguma coisa, mande no nosso WhatsApp. A gente vai ver o que está acontecendo para fazer a gravação com você aí. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Frederico, obrigado mais uma vez de você estar aqui. Frederico cedido lá pela Secretaria, né, Municipal de Saúde de Sertãozinho, né? Parabéns pessoal pelo trabalho. Eu estou acompanhando sempre, principalmente vacinação. Quem reclamar da vacinação de Sertãozinho, eu sou uma pessoa que eu vou falar, peraí, vamos pôr os fatos e boatos, porque tem coisas que são fatos e tem coisas que são boatos. Eu nunca vi faltar vacina em Sertãozinho, eu nunca vi Sertãozinho deixar de ter o cuidado de vacinar. E quando a gente falou da campanha da poliomielite, que você tem que levar seu filho, porque é uma doença que está voltando e você salva vidas com apenas algumas gotinhas, então não pode mudar. Ai, gente, eu tô rindo que a dona Preta tá no meio do estúdio, ela foi adotada, viu, Frederico? Do canil de Sertãozinho, quando eu fui fazer uma matéria, a Preta já tá quase idosa, mas não é, tem uns 7 anos já, Preta, né? É. E aí a gente deixa, fala, deixa ela no programa ao vivo, deixa, que às vezes ela dá muito trabalho, gente, ela quer fazer carinho. Quando ela quieta o rabo dela, ela fica normal, eu deixo. Preta, vamos. Nós vamos falar do assunto muito sério, que é meningite. Então, Frederico, vamos falar o que é meningite, quais os tipos, que eu sei que tem bacteriana, viral, né? Me corrija se está errado. Tem idade para pegar meningite ou não tem? Mas tem vacina também, não tem? É meningococcus? É essa ou não? É um dos agentes é o meningococo. Tá. Então, assim, ó, a meningite é uma doença que acomete o sistema nervoso central, né? Que acomete as meninges. O que é isso? O nosso cérebro, todo o sistema nervoso central, é como se ele tivesse uma capa protetora, né? E é essa capa protetora que tem uma inervação própria e tudo, que quando a gente sofre um processo infeccioso, é ela que inflama, né? Que a meningite é a inflamação das meninges. E essa meningite pode ser viral, bacteriana, ela pode ser fúngica e até o bacilo da tuberculose pode acometer as meninges. É lógico que é muito mais raro uma meningite fúngica ou do bacilo da tuberculose, a gente vê muito mais a bacteriana e a viral, mas é uma possibilidade também, a gente não pode esquecer. Existem alguns subtipos a gente fala, né, de grupos de pacientes que têm mais suscetibilidade de ter a fúngica e a de tuberculose, que é o pessoal que é imunossuprimido, oncológico que está em tratamento, né, com quimioterapia, e aí às vezes os profissionais esquecem que existe a possibilidade de ser um outro tipo de meningite, e o tratamento é totalmente diferente. Quando a gente fala de uma meningite viral, os sintomas geralmente são mais leves, o quadro demora um pouco mais para evoluir, os sintomas são praticamente os mesmos, então é a febre, é uma dor de cabeça muito forte, é um enrijecimento do pescoço, né? Então a pessoa fica com dificuldade de encostar o queixo aqui, fica com dificuldade de mexer, fica com dificuldade de levantar os membros, porque toda vez que estica as meninges isso dói. Então é um quadro muito característico. Quanto mais avançado está o quadro, mais sintomático fica o paciente, então o paciente pode ficar sonolento, ter náusea, vômito. Como você disse, Frederico, não tem idade. Não tem idade. Então, desde um bebezinho até um idoso pode ter meningite. Qual é a diferença? Quando a gente pega um bebê, é muito difícil do bebê te mostrar que ele está com dor de cabeça aqui. Então, você vai perceber que a moleirinha da cabeça está dura, a criança chora de você tocar na moleira, a criança está irritada. Para alguns tipos de meningite que a criança fica mais acometida, né, que a infecção é mais forte, a criança fica muito mole, jogada, aí você vê que a criança vomita muito, e não é um vômito simples, não é aquele vômito comum, é um vômito em jato, é um vômito que você fala, isso está estranho, é uma febre alta que volta muito rápido. Então você está falando dos sintomas, né? Já uma febre alta, vômito de jato.
E em bebezinho é uma febre alta, vômito em jato, uma irritabilidade fora do comum. O bebê que ainda tem moleira, a moleira mais dura, e a criança geralmente não aceita se alimentar. Ela não aceita leite, não aceita alimentos moles, pastosos. É um quadro que para a família é desesperador, né? Então, viu que começou os sintomas, tem que buscar um pronto atendimento. Frederico, e no adulto? Porque você falou que pode dar no adulto. O adulto é assim, ó, é uma dor de cabeça mais forte do que o que a pessoa já teve normalmente. Aí vem aquele sintoma clássico que a gente chama de rigidez de nuca, então mexer o pescoço dói demais. O simples fato de você pedir para o paciente, abaixa o pescoço e encosta o queixo no peito, ele não consegue fazer esse movimento. Dói demais, é insuportável. E se ele estiver deitado e você elevar a perna dele, ele puxa porque dói, porque estica a meninge e dói. Então é um sintoma clássico, é a febre, é uma dor de cabeça muito forte e a rigidez de nuca. E aí, qual é a diferença entre uma meningite viral e uma bacteriana? O quadro da viral, ele tende a ser mais leve, né? Não significa que é menos grave, ele pode evoluir para um quadro grave, mas ele tende a ser mais leve. Não existe um tratamento específico para meningite viral, né? Não tem um remédio que você prescreve e o paciente vai tomar e ele melhora. Mas como é um quadro mais simples, você com sintomáticos e corrigindo problemas como a inflamação, você pode entrar com um corticoide, entrar com um antibiótico profilático para não ter infecções oportunistas secundárias a esse quadro da infecção viral. E aí o paciente precisa estar no ambiente hospitalar, onde ele vai receber a hidratação, as medicações e o suporte. Uma meningite bacteriana já é uma meningite mais grave. O quadro é de uma febre mais alta, os sintomas de toxemia, porque a bactéria comete muito o organismo, são maiores, então queda de estado geral, perda de apetite, uma fraqueza, vômitos com muito mais frequência. E dependendo do agente etiológico, então assim, qual é a bactéria que está acometendo, a gente considera de mais grave ou menos grave. O mais comum é o meningococo, né? Então, uma meningite meningocócica, que graças a Deus, nós no Brasil temos essa vacina na rede pública. Então, as crianças a partir dos 3 meses já recebem a primeira dose, segunda dose com 5 meses, e aí depois tem as doses de reforço mais para frente. Mas a primeira e segunda dose são cruciais para evitar os quadros graves de meningite meningocócica. No Brasil, o mais comum, mais de 90% dos casos, são a meningite do tipo C, que é a vacina que a gente tem. Existem outros tipos de meningite, que é do tipo B, do tipo W, do tipo A. Só que tipo B, por exemplo, é muito mais comum na Europa. Então a gente Eu ia te perguntar, porque a gente falou de vírus e bactérias, mas pode ter fungo também. E uma viral pode virar bacteriana ou não? Não, é que é assim. A viral, toda vez que a gente combate uma infecção, o nosso organismo está baixo, sobrecarregado. Vai lá pra então, baixo. assim, ó, é como se eu tivesse 3 pessoas. Vem uma infecção, ocupou 2. Então eu só tenho uma. 2 guardinhas. E aí, o guardinha ali do organismo tem 2 ocupados, só tem 1, ele sozinho não consegue segurar tudo que vem. E aí pode, então aí tem o risco de, além de ter uma infecção, uma meningite viral, pegar uma outra infecção. Seja ela uma infecção de garganta, uma pneumonia, uma infecção urinária ou até uma meningite bacteriana. E aí entra uma questão assim, existe uma meningite que é rara, mas ela geralmente acomete crianças que estão aí imunocomprometidas por uma infecção que acabou de ter, uma desnutrição, falta de ferro, falta de cuidados adequados, que é a meningite estafilocócica. É uma bactéria mais agressiva, é um quadro um pouco mais assustador. A criança ela começa com febre de manhã, ela começa a ficar prostrada molinha no final da manhã, já aparecem as manchas avermelhadas no corpo no começo da tarde e a criança falece à noite. Em um quadro de 12 a 24 horas a criança falece. Então é uma meningite muito grave, ela geralmente acontece como uma infecção secundária, porque o Staphylococcus, que é a bactéria que causa ela, ele é mais comum infecção de pele.
Então, isso acontece quando, por É mais algum fácil para ele motivo, entrar, né, proliferar. entrou no corpo da criança e aí essa bactéria consegue se proliferar. E para isso acontecer, essa criança tem que estar com o sistema imunológico mais fraquinho, que são as crianças que têm anemia, as crianças que têm algum quadro de desnutrição por uma alimentação de baixa proteína, baixa vitamina e pouca hidratação, e as crianças que ficam muito, muito, muito doentes e acaba que o sistema imunológico não tem força, né, para combater tudo ao mesmo tempo. No caso, a gente está falando de meningite, os tipos, né? Quais são os tipos, quais são as causas, já falamos de vírus, de bactéria, os sintomas também, né? De encostar o queixo, de ter dor, enrijecer o pescoço. E o tratamento? E aí o tratamento como vai ser? Quando a gente fala de uma meningite viral, o tratamento é suportes sintomáticos, então a gente vai hidratar o paciente, tratar essa questão da náusea, vômito, a gente vai medicar para que ele não vomite o tempo todo, né? Reduzir o máximo possível, porque muito vômito aumenta o risco de aspiração, que é quando você vomita e acaba aspirando para dentro do pulmão parte do seu vômito. E no vômito, às vezes, tem conteúdo que no pulmão a gente não consegue combater, e aí vai ter uma matéria orgânica que estava no estômago dentro do pulmão e vai gerar uma infecção, que é uma pneumonia aspirativa, que também é grave. Ave Maria. Fora que a acidez que tem no nosso estômago, quando cai no pulmão, ele machuca o pulmão da gente, causando, associado ao quadro de pneumonia, uma pneumonite, que é uma inflamação no pulmão que atrapalha a oxigenação. Então, assim, uma meningite pode gerar muitas outras coisas secundárias. Então, viral, a gente vai tratar com sintomáticos. Bacteriana, a gente vai tratar com antibiótico. Aí, existem antibióticos que atravessam a barreira hematoencefálica, que a gente fala. Existe é como se fosse um escudo para o nosso cérebro, que a gente chama de barreira hematoencefálica, que não é todo medicamento, não é todas as estruturas e não são todos os vírus nem todas as bactérias que têm capacidade de ir para dentro do nosso cérebro. Infelizmente, as bactérias que causam meningite, os vírus, os fungos, conseguem. Mas então, o antibiótico que a gente vai usar tem que ser específico, porque ele precisa ter, na estrutura molecular, a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica. Então, identificando o tipo de infecção, a gente utiliza o antibiótico adequado para tratar. Quando a infecção é fúngica, a gente vai usar os antifúngicos que também atravessam a barreira. E quando a infecção é de bacilo da tuberculose, fica um pouquinho mais complicado, porque o tratamento é muito longo e aí, às vezes, ele inicialmente é hospitalar e depois ele passa a ser ambulatorial, mas sempre com orientação de que se tiver sintomas graves, que o paciente tem que voltar para o hospital para usar as doses dos medicamentos mais altas e ficar sob supervisão. Mas meningite mata? Mata. Então, é uma doença grave, mata muito mais crianças e idosos. Tá, mas tem como a gente prevenir? No Tem. caso, a vacina também. Tem vacinação como prevenção e existem também as questões epidemiológicas. A pandemia ensinou a gente que lavar as mãos é uma coisa importantíssima. E a meningite, assim como a poliomielite, ela é transmissível por gotícula, né? Então, ela também é oral fecal. Gotinha da saliva. Gotinha de saliva. A criança põe muita mão na boca. Tem criança que põe a mão no chão, põe a mão não sei o quê. Põe a mão no brinquedo do outro. Esse tempo mesmo teve uma criança com a larva, né, da mosca que foi... Aí é uma coisa que você vê, também tem a ver com... Porque para mosca, né, sentar, com a varejeira, colocar o ovinho que depois tem que ter algum buraquinho. Tem que ter uma feridinha que não foi vista, que não foi tratada, limpada, que não foi tampadinha, né? Então, e é muito sério, pode levar também a óbito, não é? E outra. Eu pulei de lá para cá, que você falou de higiene. E a gente às vezes esquece que a higiene é fundamental com as nossas crianças. Não só as unhas também, né? Às vezes a criança fica com unha grande, suja. Porque a criança, gente, infelizmente, até uma certa idade, vamos falar até 12 anos, ela depende de você aí. 11 anos, do pai, da mãe, para tomar o banho direito, né? Vamos falar até 10 anos. Tomar o banho direito, tem que revisar. A criança de 4, 5 anos, ela não tem coordenação motora específica para tomar banho, para limpar, para escovar os dentes. Então, assim, é realmente obrigação do pai e da mãe, porque você teve o filho para isso. Então, você tem que cuidar. Depois ele consegue se virar.
Depois de uma certa idade é problema dele, né? O que ele quer fazer. Mas antes é problema seu, sim. Então, assim, olha o tanto de doença que a gente pode evitar, né? Quando você fala de higiene, é simples lavar a mão. E tem criança, às vezes, vai no banheiro e não lava a mão. Não lava a mão. Né? E higiene é um hábito, né? Quando a gente ensina isso para os nossos filhos, que higiene é um hábito, então eu comi, eu vou escovar meus dentes, eu sujei a minha mão, antes de eu comer, eu vou lavar a minha mão, eu espirrei, eu vou lavar minha mão antes de brincar com meus brinquedos, eu tomei a minha garrafinha de água e se a criança está doente, a gente ensinar, ó, se você está doentinho, está com o nariz escorrendo, está espirrando, está tossindo, e o coleguinha quer tomar na sua garrafinha, não deixa, fala, não pode, eu estou doente, então não pode misturar, porque senão a minha doença vai passar para você. Né? A higiene em criança é nossa responsabilidade. Né? Os pais, os adultos daquela comunidade têm a responsabilidade de supervisionar. A criança não tem a noção da importância da higiene. Porque, por exemplo, além dessas doenças mais graves, existe, por exemplo, o impetigo. É uma doença característica de falta de higiene. Então, assim, a criança tem uma ferida no pé, na perna, no bracinho, que porque abriu a barreira, né, de proteção, que é a pele, uma bactéria entrou e aí causa uma infecção na pele. Então, assim, só de lavar a feridinha com água e sabão, né? A criança já não tem impetigo. E é uma doença que causa dor, causa febre, pode causar outras infecções. Então, assim, se você previne só com água e sabão. E voltando aí para poliomielite, para meningite, o simples fato de lavar a mão já resolve muita coisa. A vacina também da meningite, a vacina já é injeção, né, da meningite? Isso, da meningite é injeção. Mas tem também mais de uma, não é? Ou não? Não tem? São várias doses. E aí, por exemplo, a rede pública, ela disponibiliza a meningo C, que é a meningocócica tipo C, que a criança toma com 3, 5 meses. Tá. Aí depois ela vai fazer os reforços. Existe na via particular a ACWY, que é para 4 tipos, que consta a C, a A, a W e a Y, e a tipo B. Por que não existe no Brasil, no SUS, todas essas vacinas contra a meningite? Primeiro porque as outras são mais caras e os casos de meningite do tipo B, do tipo A, do tipo W e Y no Brasil são praticamente zero, são muito raros. Então, por que existe? Porque são tipos de meningite comuns, por exemplo, a tipo B é mais comum na Europa. Então, para quem tem o sonho, tem poder aquisitivo, tem vontade, se programa e vai viajar para a Europa e vai levar os seus filhos, ou mesmo que não seja uma criança, não vai levar os filhos, mas que quer se proteger, compensa, então, essa pessoa fazer o esquema vacinal contra a meningite do tipo B antes de fazer a viagem. Porque lá naquele local, você não sabe qual que é o tipo de doença que você vai encontrar. Então, ir vacinado é uma proteção para você e para sua família, porque você pode viajar, contrair uma doença que não é comum aqui na região, então nós não temos imunidade para ela, e no seu retorno, trazer para a sua família, que é o seu convívio, e a comunidade em que você está inserido. Então, até por uma questão de responsabilidade social, da gente pensar em, se eu vou para um local onde tem chance de eu contrair uma doença que não é comum aonde eu moro, eu tentar me prevenir o máximo possível. Até para vacinar, né? Tem algumas vacinas, eu lembro quando a gente foi para Pantanal, eles exigem alguma vacina que tem em outros estados também, né? Porque nós estamos no estado de São Paulo. Mas tem estado diferenciado, né? Então, sim, assim... a vacina mais comum que é exigida é a de febre amarela. Porque mas ela tem validade de 10, né? 10 e 10? Era 10 anos e aí agora caiu para 5 anos e a pessoa tem que ter no mínimo 2 doses da vacina para ser considerado imunizado. E aí tétano também, não tem? Tétano ainda existe. É que o tétano você sempre tem que se vacinar quando você sofre um acidente por mordedura ou arranhadura de animal. Então, se um gato te mordeu, arranhou, num prego enferrujado, um cachorro te atacou na rua e você não sabe e machucou, então você precisa tomar a vacina do tétano de novo, a não ser que você tenha sido vacinado há pouco tempo. E lembrando que, assim, quando a gente vai para um outro estado, se o estado for considerado uma região
endêmica, né, de, por exemplo, febre amarela, quando você vai para o Pantanal, vai para esses lugares que tem muito mais febre amarela do que a nossa região, você precisa estar com a vacinação em dia para evitar o risco de contrair a doença e depois trazer para cá. Porque lembrando que é o mesmo mosquito, o Aedes aegypti, que passa zika, chikungunya, dengue, ele também transmite a febre amarela. Então, a gente tem que evitar de não estar com a vacinação em dia quando viaja para esses lugares que é região de endemia. Ô Frederico, nós estamos falando, inclusive, para ajudar a campanha, né? A campanha de Sertãozinho, Sertãozinho vive fazendo campanhas e diminuiu bastante. Então, assim, a criança depende da mãe, da madrinha, do tio, da avó. Então, você que assiste o nosso programa, que tal pegar o seu final de semana, inclusive amanhã, e levar seu filho para vacinar? Porque mesmo que não esteja em campanha, tem vacinação, não é isso? Tem vacinação. Vamos deixar isso bem claro, porque assim, a pessoa fala, não vacinei. Mas ela pode vacinar, funciona todos os dias, pelo que eu entendo, né? Sim, e aí assim, ó, existem vacinas que são do calendário normal das crianças, né? Então, dependendo da idade, ele vai tomar. Mesmo que a criança está com a vacina atrasada, se não existir incompatibilidade entre as vacinas, né? Não tem problema da criança ser vacinada. É óbvio que tem vacinas que precisa ter um intervalo mínimo de 30 dias entre as vacinas. Mas aí a vacinadora vai orientar a mãe para ela retornar e vacinar. Mesmo que exista uma vacina atrasada e a criança tomou uma vacina que, ela tomou tal vacina, então ela precisa esperar 30 dias para tomar a próxima. Não tem problema, vai vacinar o que pode. Muitas vacinas podem ser feitas todas no mesmo dia. Então, vacina o que pode e agenda o retorno para vacinar a próxima. O importante é que as crianças sejam vacinadas, né? Tirando a vacina do Covid, que é uma vacina mais atual, todas as vacinas do nosso calendário de vacinação, ela já tem comprovação científica de estudos de longa data de que elas são comprovadas cientificamente, que elas não causam problemas para a criança, muito pelo contrário. A criança que fica menos doente se desenvolve melhor, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência de que a vacinação, ela não é uma coisa que começou ontem. Pega a vacina da poliomielite, ela está disponível no Brasil desde 1961, né? Então, assim, é muito tempo de vacinação para a gente achar que essa tecnologia, que todo o estudo científico feito por trás da vacinação não tem importância e não tem validade, né? A gente tem que lembrar que muitos profissionais estão envolvidos por aí, por mais que o custo de produção dessa vacina, né, da poliomielite, por exemplo, que é 25 centavos a dose, ele não seja alto, mas existe muita tecnologia por trás disso. E lembrando que existem algumas vacinas que não podem ser aplicadas a qualquer momento, porque, por exemplo, o frasco vem com 10, 15, 20 doses. E só que depois que o frasco é aberto, às vezes ele tem uma validade aí de 2, 4 horas. Então, para não, entre aspas, desperdiçar doses, porque às vezes se tiver uma criança só para tomar uma vacina que ela é de calendário habitual, se você abre um frasco desse para vacinar uma criança, por exemplo, amanhã, num sábado, abre o frasco que era de 20 doses, você aplica uma, daí 4 horas você vai ter estragado, né? Você vai perder 19 doses. E isso é custo de tecnologia, é o dinheiro público que você vai perder. Então tem aí uma questão de responsabilidade técnica das vacinadoras. Então, às vezes, quando uma vacinadora, ela orienta que a mãe retorne um outro dia para tomar uma determinada vacina, não é por implicância, não é por nada, é por uma questão de otimização do recurso de dia, momento e maneira de aplicação, né? E lembrando que também tem a questão da interação entre as vacinas. Claro isso, né? Até porque elas estão lá. Lógico, é o trabalho delas de fazer tudo certinho. Ninguém vai querer deixar de vacinar. Quem está deixando de vacinar o seu filho é você. Porque se tem 54% em Sertãozinho, eu não estou inventando, isso é verdade, é uma vergonha, né? Quando você quer dizer que é pai e mãe de criança, você que tem filho de 5 anos para menos, 4, 3, 2, 1 aí e 0 a 6 meses, tem que vacinar seu filho. A partir do 6º mês tem vacina e está acontecendo que está tendo uma queda muito grande. Então, não só de meningite, poliomielite e muitas outras doenças que podem ser evitadas apenas com uma ou outras vacinas que o sistema de saúde oferece a você. Então, é de extrema importância.
tem a campanha, mas também quando não está em campanha, tem acho que até as 2 horas, é isso? Até as 4 horas da Até tarde. 4? Das 8 da manhã às 4 horas Não, da essa é a tarde. campanha, mas Essa no é a dia campanha. normal. No dia a dia, a vacinação começa às 7 horas da manhã. Da manhã e vai até as 2, E não vai é isso? até às 11h30, aí tem a 11h30. parada do horário de almoço. E aí, para alguns tipos de vacina, pode vacinar da 1 até as 3. Tá. E outros tipos aí é só no período da manhã por causa da validade dos frascos. Dos frascos, por isso que eu falo. Então, é muito importante se informar e saber, e principalmente levar o seu filho a vacinar. Frederica, muito bom ter você aqui, muito bem explicado, fiquei muito feliz. Espero que você venha mais vezes no nosso programa, porque é de extrema importância a gente esclarecer a população e nas nossas redes sociais o quanto é importante. Quem ama o seu filho, leva ele para vacinar. Obrigada, viu, Frederico?